Meus amigos, hoje, dia 15 de novembro, segunda-feira, é a final da MGFL, a Minas Gerais Football League, entre o Cruzeiro FA e o Galo FA. Ajude o futebol americano no Brasil, cara. Eu tenho certeza que uma galera já vai assistir, mas tem uma galera, sou da NFL. Vê o bagulho porque é muito da hora. São dois dos melhores times do Brasil se enfrentando na final da liga e tá muito legal. Narração do Merlin Calazans e comentários do meu grande amigo Dan Lacalle. Os dois são meus grandes amigos também. E cara, vai lá, o link tá na descrição. Você vê pelo YouTube. Tem pré-jogo, vai ter um monte de coisa legal, eu vou estar lá assistindo também e comentando, porque vai ser muito da hora mesmo. Vai no link aí na descrição pra ir no perfil deles, no site, pra saber tudo que rola, onde assistir e tal, e não perde essa. Hoje a gente vai falar sobre a semana 10 da NFL, que teve jogos bons, mas também teve muita goleada e umas loucuras, e até empate, quem diria, né? Meus amigos, a gente vai falar sobre isso depois dessa vinheta maravilhosa, em que dois jogadores de futebol americano vão se degladiar, mas não se preocupem, pois são apenas cartoons. Toca aí, Gretão. Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, meus amigos. Vamos começar com o duelo entre Dallas Cowboys e Atlanta Falcons, em que os Cowboys passaram o trator. 43-3, a maior margem de vitória de Dallas em um jogo desde a semana 8 de 2000, estatística da NFL. Cara, a gente imaginava que os Cowboys iam ganhar, porque os Cowboys estão muito bem esse ano, apesar da escorregada brusca que deram na semana passada. E tudo bem, acontece, perderam pros Broncos, os Broncos jogaram bem e tudo mais, e acontece, é um time que tá 7-2, os Cowboys são um dos melhores times da NFL, eu digo isso com tranquilidade. Mas foi um domínio tão absurdo, o Dak Prescott jogou bem pra caramba, Cooper Rush fazendo passe também, porque ele não precisava mais, o Dak Prescott não precisava mais estar ali, até Ezekiel Elliott com passe, foi muito engraçado. Tony Pollard correndo bem com a bola, até o Corey Clement correndo bem com a bola, eu lembro dele nos Eagles, foi interessante. E aí você vê os Falcons. A única coisa boa dos Falcons, pra ser sincero, é o Cordarrelle Patterson, cara, o cara é demais, ele corre, ele recebe passe, ele faz tudo, ele mandou muito. O Matt Ryan foi mal, e quando o Matt Ryan foi mal, nada acontece. Feijoada. 2 interceptações, até o Josh Rosen entrou e na primeira tentativa já foi interceptação também. Kyle Pitts até que mandou bem, mas cara, o jogo acabou muito cedo. Foi 36-0 quando virou pro próximo jogo, pro intervalo, cara. Aí não tem nem jeito, e aí 3 interceptações seguidas dos Falcons. Que jogo horrível dos Falcons pra esquecer, um time que tava 4-4 e podia até sonhar com alguma coisa nessa temporada, agora pega Patriots, Jaguars, Buccaneers, jogos difíceis pela frente, e aí vai ser complicado pra caramba, cara. Jacksonville e Indianapolis fizeram um jogo interessante, cara. Jacksonville Jaguars e Indianapolis Colts. Eu preciso falar primeiro, os Colts têm jogadores excelentes e pra mim o melhor deles é o Jonathan Taylor. O Jonathan Taylor, com a lesão do Derrick Henry que não tá jogando agora, é o melhor running back da NFL e nem dá pra discutir muito, cara. Mais um jogo de 116 jardas, ele tá em segundo lugar na liga em jardas, porque, né, a NFL é complicada, mas, cara, ele é absurdo, cara. Ele tá jogando muita bola. E é um cara de 22 anos. A gente fala muito sobre running backs e o quanto eles perdem produção e tudo mais, mas como eu queria ter um Jonathan Taylor no meu time, apesar do meu time ter um bom jogo corrido, é muito bom. E aí o que acontece? Carson Wentz cometeu seus errinhos ali, mas fez um bom jogo, e os Colts fizeram uma coisa que eles fazem quase todo jogo nessa temporada, que é abrem uma vantagem e aí quase levam a virada. Então, abriram 17-6, depois 20-9, depois 20-15, depois 20-17, 23-17 e no final, se não fosse um fumble ali, podia ter dado caca, cara. Os Jaguars, dá pra ver as coisas interessantes que podem fazer os Jaguars um grande time um dia. O Trevor Lawrence ainda tá aprendendo, cometeu seus erros, foi sacado, teve passe errado pra caramba, mas tem ali o Jamal Agnew que correu bem pra caramba pra touchdown inclusive, o James Robinson correndo bem também, Laviska Shenault é um cara que eu gosto bastante, apesar de estar mais tímido esse ano, e o Trevor Lawrence precisa cuidar bem das bolas porque teve bastante fumble, mas em geral, cara, interessante. E olha essa estatística aqui, o Jonathan Taylor, mais de um touchdown corrido em 7 jogos seguidos, maior sequência de Indianapolis desde 1980, os Colts estão 5-5 e os Jaguars estão 2-7, tá bem ruim. Os Colts com esse 5-5, cara, eles estão em
segundos na divisão, porque os Titans estão 8-2, a gente vai falar dos Titans daqui a pouquinho. Próximo jogo que eu queria falar pra vocês é Cleveland Browns e New England Patriots. Eu falo pra vocês sempre que eu não sou clubista aqui, cara. Então eu não quero tratar esse jogo como se ele fosse o meu time voando e finalmente me lembrando aquele Patriots de alguns anos atrás que dava trabalho e que tem uma defesa muito forte e que tem um quarterback maravilhoso, sem interceptação nenhuma, 3 passes para touchdown, 19 de 23 e tão bom que o reserva tem que entrar depois, que tem um jogo corrido absurdo com o Ramondre Stevenson passando das 100 jardas, que o Kendrick Bourne é maravilhoso com uma recepção incrível e o Hunter Henry com mais 2 porque ele é um tight end maravilhoso que me lembra o Gronkowski, e nem que os Browns, que são um time forte na NFL, estão com muitos problemas, especialmente na defesa, e que já acumulam aí a sua 5ª derrota depois de ganhar dos Bengals com propriedade na semana passada. Baker Mayfield jogando mal, tendo interceptação e sendo substituído pelo Case Keenum por causa de lesão. Vamos acompanhar isso daí. E o D'Ernest Johnson correndo bem com a bola, já que o Nick Chubb estava fora e o Kareem Hunt também. Jogo passado não funcionou muito bem, os Browns começaram fazendo touchdown, e aí Patriots fizeram, interceptaram, fizeram e tiveram apenas um punch na partida os Patriots. Campanhas longas que resultam em touchdown é o sonho de qualquer torcedor, 45-7. Nesse momento os Patriots ainda estão em segundos na divisão porque tem um jogo a mais que os Bills e uma derrota a mais. Os Bills estão 6-3. A questão é a seguinte, os Patriots pegam Falcons, Titans, Bills, Colts, Bills, Jaguars e Dolphins. Então ainda tem 2 jogos contra os Bills que dificultam bastante. Os Browns pegam Lions, que é um jogo um pouco mais tranquilo, teoricamente, e 2 vezes os Ravens. Então ainda vem coisa bem difícil para os Browns aí, que nesse momento são o último lugar da divisão, já que Cincinnati tem um jogo a menos. Então, próximo jogo, Vikings e Chargers. Cara, esse jogo foi interessante, esse jogo foi no segundo horário aí, e o que acontece é o seguinte, né? O Justin Herbert é um bom quarterback, a gente sabe disso. Estatística da NFL. 4º quarterback a chegar mais rápido na marca de 50 passes para touchdown. Lembrando que Patrick Mahomes fez em 1 ano como titular. Não tira o fato de que o Justin Herbert é muito bom, apesar da interceptação. Kirk Cousins mandou bem, apesar de errar os seus passes ali. Dalvin Cook correu bem, fez o seu touchdown. Justin Jefferson, tava faltando aquele jogo absurdo do Justin Jefferson e chegou. Justin Jefferson teve 143 jardas nesse jogo, cara. Mas quem voou foi o Tyler Conklin, que resolveu, teve 2 recepções para touchdown. O fumble perdido do Kirk Cousins ali quase ferrou a parada. Foi um jogo bem competitivo, virou 13-10 para Minnesota, e aí os Chargers viraram, Minnesota virou, Minnesota ampliou 27-17, perdão, e os Chargers não conseguiram mais chegar. Vitória grande para Minnesota, que a gente sabe que já teve vários jogos nessa temporada que foi por pouco, né? Por um chute do Greg Joseph que não deu certo e tudo mais. Mas vinha de 2 derrotas, Cowboys e Ravens. Então os Vikings precisavam disso, e nesse momento estão em segundo lugar na divisão, já que Green Bay tá lá na frente com 8-2, a gente já vai falar sobre isso. Os Chargers com 2 derrotas seguidas, perderam para Patriots, ganharam dos Eagles na semana passada e agora perderam para os Vikings, com isso estão 5-4, e 5-4 numa divisão com Raiders, Chiefs e Broncos é complicado, cara. Os Broncos tiveram o seu jogo também, a gente vai falar sobre isso. Os Raiders e os Chiefs jogaram no Sunday Night Football. Então, é uma divisão difícil que os times não podem se dar o luxo de perder, a verdade é essa. Uma das grandes surpresas do dia, Panthers e Cardinals, cara. Eu tenho que destacar aqui o Cam Newton, né? O Cam Newton, eu sou muito fã do cara, desde que ele jogava nos Panthers. Aí ele veio pro meu time, ele foi mal, jogou mal, mas é um líder nato, é um cara que traz uma força muito grande. Eu adoro uns trejeitos dele de se ajoelhar no huddle ali e contar pros seus... Cara, eu gosto demais do Cam Newton. E ele voltou e ele já mudou totalmente o emocional dos Panthers. Importante dizer, Arizona Cardinals sem Kyler Murray, sem DeAndre Hopkins, sem Chase Edmonds e tudo mais. Então, é um time capado, cara. E isso cobrou seu preço pela primeira vez,
porque os Cardinals, mesmo sem esses jogadores, ganharam dos 49ers na semana passada, mas os 49ers estão meio saco de pancada, né? O que acontece? O quarterback titular dos Panthers é o P.J. Walker, não é o Cam Newton, mas o Cam Newton entrou no jogo pra correr pra touchdown, depois entrou pra fazer um passe pra touchdown e fez mais 2 passes completos ali, além de correr as suas 14 jardinhas. Christian McCaffrey com quase 100 jardas, é muito bom quando ele tá de volta, e 66 de recepção, isso sempre funciona muito bem. Os Cardinals sofreram muito, cara. Foi fumble na primeira campanha, turnover on downs na segunda, interceptação na terceira, aí Colt McCoy machuca, e o outro que jogou, quem que é, velho? Eu nem sei. Chris Straveller. Nunca ouvi falar. Então, Kyler Murray volte logo porque os Cardinals precisam, apesar de estarem com tranquilidade 8-2 aí, o que dá uma certa tranquilizada, mas na cola deles está o Los Angeles Rams, que jogam hoje, na segunda-feira, com 7-2, podem ficar 8-2 aí, e aí quem ganhou mesmo no confronto direto? Os Cardinals, então os Cardinals ficariam em primeiro aí, mas não pode vacilar, cara, porque os Cardinals querem vantagem de jogar em casa nos playoffs e tudo mais. Os Panthers estão 5-5. Perderam na semana passada contra os Patriots, mas ganharam antes contra os Falcons e começaram a temporada bem. Então, com Cam Newton chegando, e agora enfrentam Washington, Dolphins, Falcons, quem sabe os Panthers não consigam brincar aí, até porque Tampa Bay e New Orleans estão fazendo as suas cagadinhas ali. Até os Falcons podem brincar nessa divisão. E eu pulei alguns jogos, peço perdão, eu já tava nos jogos do segundo horário, mas vamos voltar um pouquinho. O Buffalo Bills enfrentou o New York Jets e jogou bem demais. Era isso que a gente queria ver do ataque dos Bills, que não vimos na derrota bizarra por 9-6 contra os Jaguars na semana passada. Era isso, cara, era um ataque forte pra caramba, Josh Allen com mais de 360 jardas, 2 passes para touchdown, era Stephon Diggs com mais de 160 jardas, Gabriel Davis com mais de 100, touchdown do Diggs, touchdown do Breida, touchdown corrido do Devin Singletary, do Matt Breida, do Zach Moss e do Isaiah McKenzie. Bills é pai. E o que a gente viu é um New York Jets péssimo. Então primeiro, Mike White. Acabou Mike White. Fez os seus bons joguinhos ali e acabou. 4 interceptações e um jogo horroroso. Joe Flacco teve que assumir e foi melhor. Então, a festa de Mike White provavelmente acabou e o Zach Wilson deve voltar. Mas os Bills são muito mais time, né? Abriram 17-3, 24-3, 31-3, 38-3 e aí 45-17 para acabar o jogo com muita tranquilidade. Os Bills, eles estão com um calendário, uma fase do calendário muito tranquila, só que com seus problemas. Então, começaram 4-1, aí perderam para os Titans. Aí ganharam dos Dolphins com dificuldades, um pouquinho ali, principalmente na primeira metade. Perderam dos Jaguars. Aí agora ganharam tranquilo dos Jets, como era para ser. Agora pegam Colts, Saints, Patriots, Bucks, Panthers, Patriots e 6 jogos difíceis. E aí, Falcons e Jets, que talvez seja mais tranquilo. Então os Bills, cara, não podem lerdar, porque os Patriots estão na cola e essa divisão é muito pegada. Os Jets, a gente sabe muito bem, 2-7 e sem chance de fazer muita coisa. Buccaneers e o Washington Football Team foi uma das surpresas da rodada. O Washington dá trabalho para Buccaneers, é isso que a gente tem que ter como certeza. Taylor Heinicke quase deu trabalho a ponto de tirar os Bucks dos playoffs no ano passado, mas isso não aconteceu e dessa vez o Washington ganhou 29-19. Tom Brady com 2 interceptações logo no começo do jogo, o Washington conseguiu capitalizar, o Taylor Heinicke cuidou bem da bola apesar de ter sido sacado 5 vezes, ele teve passe para touchdown, 26 de 32, um ótimo aproveitamento. Teve o seu jogo corrido interessante ali, 2 touchdowns do Antonio Gibson, que foi o principal, o Terry McLaurin foi o líder em recepções, DeAndre Carter com uma recepção lindíssima para touchdown, e os Buccaneers sofrendo ofensivamente, cara. Então o jogo tava 13-0, aí field goal pros Bucks virarem o intervalo 16-6 para Washington. No segundo tempo teve touchdown de Tampa Bay pro Cameron Brate, passe do Tom Brady aí, que fez 16-13 e você pensava, puta, acabou, né? Agora o Tom Brady vai virar o jogo. E não, cara. Washington voltou, fez touchdown, 23-13, e mesmo sofrendo um fumble perdido depois, os Bucks fizeram touchdown para ficar 23-19, mas não conseguiram ganhar o jogo depois, nem virar. Ficou 29-19 porque o Washington fez mais um touchdown depois, uma campanha de 10 minutos e 80 jardas, que foi muito, mas muito boa mesmo. O Washington ganhou e ganhou bonito. É um time que não tá dando muito perigo, é um time muito limitado, vai ficar sem o Ryan Fitzpatrick até o final.
E os Bucks não podem perder esses jogos, cara. É um time de Super Bowl. Não pode. Perdeu pra Saints na semana passada, já é a segunda derrota seguida, mesmo tendo um calendário que vai pegar Giants agora, vai pegar Falcons ainda, vai pegar Jets ainda. Então, os Bucks não podem fazer isso, né? Já que essa semana teve um monte de goleada, um jogo competitivo foi muito bem-vindo, que é Saints e Titans, né? Só que foi competitivo, o Trevor Siemian fez um bom jogo, 2 passes pra touchdown, principalmente quando tava atrás no placar e teve que tentar recuperar, porque tava 20-6 pros Titans, aí ficou 20-12, aí ficou 23-15, 23-21, só que aí não conseguiram converter os 2 pontos pra empatar o jogo, não conseguiram recuperar o onside kick e os Titans ganharam o jogo. Então é o seguinte, os Titans dependem muito do Derrick Henry. A gente sabe disso. E o Derrick Henry tá lesionado. Então os Titans têm que tirar o coelho da cartola, correr com Donta Foreman, que correu 30 jardas ali. Adrian Peterson ainda bem tímido, com 2.6 jardas por carregada apenas. Só que os Titans, cara, eles estão a 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a 6ª vitória seguida numa temporada de 8 vitórias e 2 derrotas. Pegam na próxima semana os Texans, então mais um jogo tranquilo. Patriots vai ser um jogo interessante depois. E aí tem Jaguars, Steelers, 49ers, Dolphins e Texans de novo. Eu não me surpreenderia dos Titans terminarem a temporada com o melhor desempenho da NFL, cara. Porque realmente é um time muito bom, um calendário que a pior parte já foi e o time voou, e agora talvez venha uma parte um pouco mais tranquila. Os Saints, depois de perder o Drew Brees, veio o James Winston machucou, então a temporada do Saints tá bem difícil. Ainda assim estão 5-4, né? Perderam pra Falcons na semana passada, perderam pra Titans agora, mas tem a vitória contra os Buccaneers, ganharam de Patriots, ganharam de Packers. Então é o time que quando precisa tá lá e na divisão ainda tá dando seu trabalho ali. Mark Ingram correndo bem com a bola, o Deontay Harris também recebendo bem, mas não foi suficiente nessa partida. Os Saints na semana que vem vão pegar o Philadelphia Eagles e pode ser interessante aí. Detroit não é mais um time que pode ser 0-17. Ainda bem, né, cara? Mas agora é 0-16-1, talvez. Conseguiram um empate contra o Pittsburgh Steelers 16-16 num jogo bizarro, cara, mas bizarro. Os Lions dão trabalho, eles deram trabalho pra quase todos os times que eles enfrentaram esse ano, e foi por pouco algumas vitórias sob o Dan Campbell aí, mas perderam pra 49ers, Packers, Ravens, Bears, Vikings, Bengals, Rams, Eagles e agora empataram pros Steelers. Ainda tem um calendário difícil, os coitados dos Lions. E os Steelers, qual que é o negócio? O Big Ben tava tendo sintomas de Covid, trouxe isso pra equipe, testaram ele e ele realmente testou positivo. Achei bem legal essa honestidade aí. E aí os Steelers vieram com a estratégia errada, na minha opinião. Mason Rudolph, 50 tentativas de passe. É lógico que é um jogo que foi pra prorrogação. Então é claro que o Mason Rudolph tentou muito mais passe por causa da prorrogação. O time teve mais de 100 jardas do Najee Harris, Deontay Johnson recebendo bem a bola, Ray McCloud, o Pat Freiermuth, que é um cara que eu gosto bastante, teve um fumble quando não devia, porque podia ter o chute pra ganhar ali. Vamos lá. Primeiro falar dos jogadores, Amon-Ra St. Brown, primeiro jogo bom dele, DeAndre Swift correndo muito bem com a bola e o Jared Goff sendo Jared Goff, e apenas isso. O jogo começou 7-0, depois ficou 7-7, 10-10, 16-10 para Detroit, aí 16-16 prorrogação. Primeira campanha dos Lions, punch. Campanha dos Steelers, fumble perdido. Campanha dos Lions, field goal de 48 jardas errada, cara. Pelo amor de Deus, aquele santoso lá. Campanha dos Steelers, punch. Campanha dos Lions, punch. Campanha dos Steelers, chegou na área do field goal e fumble do menino Pat Freiermuth. E aí os Lions pegaram a bola, 8 segundos, não fizeram nada aí, apesar de avançar um pouquinho, não foi suficiente. E aí o jogo acabou 16-16. Nesse momento, 0-8-1 pros Lions, 5-3-1 pros Steelers, e é uma loucura, né? Lógico que os Lions estão em últimos na divisão, os Steelers estão em segundo, 5-3-1, atrás de Baltimore, que tá 6-3-0, então isso aí pode ser interessante ainda também. Antes da gente falar dos últimos 2 jogos, uma coisa que eu esqueci, 2 lesões importantes, cara. Chase Young, que pelo jeito rompeu o ligamento cruzado anterior e tá fora da temporada, e o TJ Watt, que não parece ser tão sério, mas ele também saiu lesionado, vamos acompanhar
acompanhar o que aconteceu. O Troy Hill dos Browns saiu de maca, é uma coisa que a gente vai ter que acompanhar também, algumas lesões ruinzinhas. Penúltimo jogo aqui, antes do Sunday Night Football também, é Philadelphia Eagles contra Denver Broncos. Os Eagles venceram 30-13, o que mostra que a NFL é uma loucura, né? Porque os Broncos ganharam lindamente dos Cowboys, aí os Cowboys passaram o rodo e os Broncos perderam agora, né? Os Broncos estão muito inconstantes. Pra mim, qualquer expectativa em Teddy Bridgewater acabou. Vendo esse jogo, você vê que o cara é muito limitado, mas muito limitado. Jogo corrido com o Javonte Williams não foi bom o suficiente, e o melhor recebedor foi o Albert Okwuegbunam, o camisa 85, que é um cara bem interessante, cara. Gostei bastante dele, mas é um ataque que sofreu muito na partida, o ataque dos Broncos. O Philadelphia Eagles, Jalen Hurts é um cara que eu gosto, apesar de ter sido interceptado, é um cara que eu gosto bastante. Jordan Howard, Boston Scott e o próprio Jalen Hurts correndo bem com a bola, foram mais de 200 jardas corridas. O Devonta Smith com 2 recepções para touchdown, uma delas uma recepção linda de morrer. Devonta Smith é um monstro. E aí o que aconteceu na partida, né? 9-0 pros Eagles, aí depois 10-7, 17-10, 20-10 pros Eagles. E a verdade é que os Broncos nunca conseguiram recuperar. Os Eagles abriram pra 30-13 e aí o jogo acabou 30-13 e foi isso aí mesmo. Ainda teve uma pick six do Darius Slay, que ele retornou lindamente. O Darius Slay teve retorno de fumble para touchdown e retorno de passe para touchdown também, interceptação, né? E foi lindo demais. Último jogo, falando das divisões aqui que eu sempre falo para vocês, os Eagles estão 4-6 e os Broncos estão 5-5. Nesse momento os Broncos são os últimos da divisão, porque como eu falei, é uma divisão difícil entre Kansas City Chiefs, Raiders e o Chargers, e o Philadelphia Eagles está em segundo numa divisão com os Cowboys em primeiro 7-2, mas o Washington e Nova York com apenas uma vitória a menos, cara, então ainda pode ser interessante. Último jogo pra falar aqui pra vocês é Seahawks e Green Bay, que foi muito anticlímax. A gente pensava que ia ser um baita jogaço, e o jogo ficou 3-0 até quase o último quarto. E aí os Packers conseguiram achar o caminho das pedras, fizeram 2 touchdowns. O Russell Wilson e o Aaron Rodgers voltaram desse jogo depois de estar fora, né? Aaron Rodgers por Covid e o Russell Wilson por lesão. E o Russell Wilson voltou bem mal. 2 interceptações, alguns bons passes e alguns passes péssimos, acertou só metade dos passes. O Aaron Rodgers também teve bastante dificuldade. Apesar dos Packers terem mais de 100 jardas corridas, foi meio difícil. O A.J. Dillon teve suas 2 corridas para touchdown ali, mas eu esperava que fosse ser mais. Aaron Jones saiu machucado e parece ser uma lesão séria também. Davante Adams liderou o time em jardas, como a gente esperava mesmo, mas é o que eu falei, cara, muita dificuldade ofensiva dos dois times, as duas defesas mandando muito, muito bem. Só que os Packers conseguiram achar o caminho um pouco mais cedo e uma interceptação ali no final do Seahawks também acabou com a partida 17-0. Primeira derrota de 0 do Seahawks com o Russell Wilson como titular. Meus amigos, e a rodada de domingo acabou com o Sunday Night Football, que deixou os torcedores dos Chiefs muito mais felizes e tranquilos agora, porque os Chiefs estavam naquela, né? Os últimos jogos, vitórias, os Chiefs, essa daí é a terceira vitória seguida dos Chiefs, mas contra os Packers ofensivamente muito ruins, contra os Giants sofreram e já tinham perdido alguns jogos antes e tudo mais. Agora sim, os Chiefs estão em primeiros na divisão, os Raiders nesse momento caíram, né, porque essa divisão tá toda loucura. Nesse momento Las Vegas e Denver estão em últimos, Los Angeles em segundo e Kansas City em primeiro com 6-4. E o que aconteceu? Patrick Mahomes com um rating de 127.6, 5 passes para touchdown, mais de 400 jardas, jogo corrido continua não funcionando, isso é um problema, porque quando param o jogo aéreo dos Chiefs é um problema, mas Travis Kelce com mais de 100 jardas, Darrell Williams com mais de 100 jardas recebidas, Tyreek Hill com 83 e 2 touchdowns, Byron Pringle com touchdown também. E os Raiders, nada, cara. Jogo corrido, 0. E o jogo aéreo também foi bem dificultado aí. O cara que mais recebeu bola foi o Hunter Renfrow, teve touchdown e tudo mais, mas nada. A verdade é que o jogo ficou 7-7, aí os Chiefs viraram 17-7 pro intervalo, mesmo errando o field goal, inclusive. E aí 17-14, 24-14, 27-14, 34-14, 41-14 e os Raiders nada. Fumble, interceptação, punch, turnover on downs foram as últimas campanhas da equipe. Um jogo que deixa a torcida dos Chiefs muito feliz, cara, porque é esse o Chiefs que a torcida torce, sabe? Que quer que tenha. É esse.
É um Chiefs ofensivamente imparável, cara. Ainda não acho que seja. A linha ofensiva se encaixou bem e a defesa dos Chiefs tá jogando melhor, mas ainda precisa de um jogo corrido mais forte. A falta do Clyde Edwards-Helaire é bem sentida, mas funcionou. Agora comemora, beleza. Semana que vem os Chiefs enfrentam, os Raiders pegam os Bengals, só pra colocar aqui, e os Chiefs enfrentam os Cowboys. Jogo difícil, cara, jogo difícil. Os Cowboys são um dos melhores times da NFL nesse momento aí, então essa próxima semana pode ser difícil pros Chiefs. O jogo é às 6h25 do domingo. Os Raiders pegam os Bengals às 6h05 do domingo, 21 de novembro. Meus amigos, deixa o gostei, se inscreve, me siga nas redes sociais, vai lá no golinsports.com.br se você quiser ler uma análise de cada jogo, a gente posta por lá também. E assiste a MGFL hoje, a final entre Cruzeiro e Galo, vai ser legal demais. Grande abraço pra todos vocês, foi!